Oi pessoal, tudo bem? Então, além da avaliação que vocês já tiveram, agora acabou de entrar essas instruções dessa aula. Leiam as instruções com calma, tá? Se você está olhando o vídeo direto e não leu, pausa o vídeo e vai lá ler detalhadamente. E agora, depois da leitura, volta para cá para a gente fazermos juntos as correções dos exercícios da página 51 e da página 53, tá? Começando pela página 51, os exercícios que foram solicitados foi A1G, A1H, A2 e A3. Vamos lá, vamos começar pela 1G. A 1G diz, os números naturais a seguir são quadrados perfeitos. Determine a raiz quadrada exata de cada um deles. G, 3025. 3025. Disse, pessoal, a G então disse que no enunciado da questão número 1 que é um quadrado perfeito, ou seja, a raiz quadrada é exata. Nós vamos ficar tentando quais números aí? Vamos tentar infinitamente? Não. Primeira coisa, vamos usar os básicos, tá? Eu sei que 20 vezes 20 vai dar 400. 30 vezes 30, 900. 40 vezes 40, 1.600. 50 vezes 50, 2.500. 60 vezes 60, 3.600. Então, eu já sei que nós estaremos entre raiz de 50 e de 60. Por quê? Porque 3025 está entre 2.500 e 3.600. O que eu sempre digo para vocês, por que eu não precisei fazer cálculo, eu fui só no mental? Porque quando a gente multiplica por zeros, quando o número tem zero, basta eu fazer a multiplicação dos números e acrescentar a quantidade de zeros que apareceu, tá? Gente, olha só. Se nós estamos entre 50 e 100, entre 50 e 60, o que eu vou fazer? Eu vou analisar, 3025 está mais perto de quem? Eu vou começar exatamente pelo meio, 55 ao quadrado. 55 vezes 55, 25 sobe 2. 25 mais 2, 27. Caixinha, 5 vezes 5, 25, sobe 2, 27. Somando tudo isso, 5, 12, sobe 1, 7, 8, 9, 10, sobe 1, 2 mais 1, 3. E deu exato, batata. Então, raiz quadrada de 3025 nada mais é que 55. Usem a lógica, pessoal. Usem a cabecinha de vocês que facilita um monte. 1H. A 1H pede raiz quadrada de 4.096. Vamos pensar, se 60 vezes 60 deu 3.600, 70 vezes 70 vai dar 4.900. Já passou? Então, nós estamos, entre 3.600 e 4.900. Estamos entre 60 e 70. Vamos fazer o meio. 65 ao quadrado. 65 vezes 65, gente, vai dar 4.225. Como vocês sabem fazer muito bem a multiplicação, a gente já vai acelerando um pouquinho. Aí, me ajudem. 4.225 é maior ou menor que 4.096? Menor. Então, a gente vai ir testando os números menores. Aí eu quero que vocês observem
observem uma coisa. 4.096 está mais perto de 4.225 ou de 3.600? 3.600 para chegar no 4.000 já dá 400. 4.225 para voltar para o 96 dá menos de 200. Então eu já sei que está mais perto do 65 para o 60. 64 vezes 64 vai dar 4.096. E aqui eu quero abrir um parênteses para ajudar vocês. Eu já sabia que 4.096 terminava em 6. Então, do 65 ao 60, tá? 65, 64, 63, 62, 61. Lembrando que a raiz quadrada é o contrário de potência. Então, eu vou fazer esse número vezes ele mesmo. Então, vai ser vezes o 65, vezes o 64, vezes o 63, vezes o 62 e vezes o 61. Se eu usar a lógica, eu vou pensar o quê? 4.096, a minha flechinha ficou bem mal feita, né? Vamos de novo. 4.096 termina em 6. Então, quando eu multiplicar os dois últimos aqui, ó, quem ele sempre nos dá? Ele sempre nos dá, aqui, ó, na hora da multiplicação, pegando esse como exemplo, essa multiplicação aqui me dá sempre o último número da... Gente, eu tava bem empolgada aqui dando aula e de repente eu olhei pra vocês. Vocês tinham ido pro recreio. A câmera tava desligada. Então, tentando voltar da última coisa que eu falei, tá? Vai ter um corte aí agora da última parte porque eu tava falando, mas vamos tentar. Tá, fiz isso aqui. O que eu vou analisar? Que o meu 4.096 terminou em 6. E eu sei que quando eu faço a raiz quadrada, eu faço a operação contrária, né? Raiz quadrada é a operação contrária da potenciação. A potenciação a gente faz o número vezes ele mesmo. Então aqui eu estarei fazendo ele vezes ele mesmo. E o que eu sei? Que quando a gente multiplica um número vezes ele mesmo, a multiplicação destes números aqui, ó, dos dois últimos, tá? Me dá o último número da resposta. Vamos pegar essa conta que está montada aqui com exemplo. Ó, 5 vezes 5 deu 25, subiu 2. Esse 5 vai aparecer automaticamente na resposta. Ele nunca vai ser somado com ninguém. Por quê? Porque quando a gente multiplica por um número com mais de um algarismo, ou seja, quando a gente multiplica por um número que não é só um algarismo, ou seja, não é composto só por um númerozinho, por exemplo, 65 é composto pelo 5 e pelo 6, ele é composto por dois algarismos, dois números para formar o 65. Então, quando a gente multiplica por um número com mais de um algarismo, o último número multiplicado pelo último número de cima sempre é a minha resposta, porque embaixo dele vai a caixinha, a hashtag, a bolinha, tá? Nunca vai ser somado nada. Então, se eu usar essa lógica, já me facilita um monte. Eu não vou precisar testar do 65 ao 61. Olha o que eu vou usar. 96 terminou em 6. Quem vezes ele mesmo me dá 6 no final? Ou 6 vezes 6 que dá 36, ou 4 vezes 4 que dá 16. Olha só, 5 vezes 5 vai dar 25, então aqui é 5. 4 vezes 4, 16, 9, 4 e 1. Daí o que eu vou analisar? Que como eu já decidi que eu estou procurando do 65 ao 60, porque se eu procurar 66, 67, eu vou ter mais que o número que eu procuro, eu já sei que a única possibilidade é ser essa resposta aqui. Dito e feito, se a gente resolver o cálculo, vai dar 4.096. Portanto, raiz quadrada de 4.096 é 64. Meus amores, aqui ó, se vocês quiserem, nestes conteúdos de raiz quadrada, tanto a exata quanto a aproximada, resolverem mecanicamente os exercícios, vocês vão passar muito trabalho, tá? Nós não somos máquinas, nós não somos robôs que somos programados para fazer mecanicamente. Não é esse o processo que a gente faz na escola. A gente produz um processo pensante, tá? Tem que pensar, tem que usar a cabecinha, tem que usar a lógica, tem que raciocinar.
Vocês não vão raciocinar quando levantam de manhã, tem que escovar os dentes, tomar café e colocar o uniforme para ir pra escola? Vocês não raciocinam quando vão explicar alguma coisa pro pai ou pra mãe ou pro responsável de vocês? Vocês não pensam sobre, ou você já sai falando qualquer asneira? Então, aqui é a mesma coisa. Se vocês usarem a lógica, vocês vão fazer a metade dos cálculos, tá? Então, pessoal, a 1G e 1H está no quadro, eu vou apagar ele e já retorno com o restante das questões. Gente, se nós seguirmos a ordem normal dos números, nós vamos resolver a questão número 2. Mas eu quero resolver primeiro a questão número 3, então prestem atenção. O que diz a questão número 3? A área de um terreno quadrado mede 1.764 metros quadrados. 1.764 metros quadrados. Ó, tá lá o quadrado e a área é 1.764 metros. Isso o livro tá mostrando pra vocês. Tem um desenho bem bonitinho aqui, ó, verde, o quadrado. A medida do lado desse terreno representa a raiz quadrada exata desse número. Quanto mede o lado desse terreno? Gente, o que disse? O lado desse terreno representa a raiz quadrada, tá? Raiz quadrada exata, então não é aproximada, de quem? A medida do lado desse terreno representa a raiz quadrada exata desse número. Que número? O número que estava falando antes. 1.764. Quanto mede o lado desse terreno? E daí eu quero que vocês descubram isso. Gente, primeira coisa, porque se eu tirar a raiz quadrada, eu descubro o lado do meu quadrado. Porque um quadrado tem 4 lados iguais. E a área, vocês aprenderam no ano passado que a gente faz o quê? Lado vezes lado de um quadrado. Então, se eu fizer o número aqui, raiz quadrada de 1.764 vezes a raiz quadrada de 1.764, eu vou chegar em 1.764. Lembra que eu disse que o contrário de potência é raiz? Então, se eu tenho a área e eu quero descobrir o lado, eu preciso fazer a raiz quadrada. Por quê? Porque um quadrado tem 4 lados iguais, e se eu fizer ele vezes ele mesmo, o lado vezes o próprio lado, eu chego nesse valor. Agora eu não vou usar o meu caderno, tá? Eu vou corrigir olhando para vocês, usando a lógica. Vamos pensar todos juntos para vocês entenderem. Primeiro, 1.764. Vou sair testando todos os números? Não. Vamos procurar um limite. Como assim? Entre 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Nós sabemos que 30 vezes 30, 900. Não dá. 40 vezes 40, 1.600. Tá, então eu já sei que 40 ao quadrado, 1.600. Porque 4 vezes 4, 16. 50 ao quadrado, 2.500. Esse aqui é menor. Ainda não chegou. Ó, menor que 1.764. Esse aqui é maior que 1.764. Ele já passou. Então, eu sei que está aqui no meio. Um pouquinho maior do que 1.600, mas bem menor que 2.500. Então, o que a gente já consegue pensar? Que deve estar mais perto do 40, porque 1.600 está mais perto de 1.764 do que de 50, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar. 41 vezes 41. 42 vezes 42. Posso fazer o meio para me sentir mais segura se eu tenho que ir do 40 ao 45 ou do 45 ao 60? Posso. Vamos fazer aqui então. Por que 45? Porque é a metade do 40 ao 50. Vezes 45. 20. Ah, você me corrigiu, não é mesmo? Não? Então você não está prestando atenção. Vamos voltar à aula? Presta atenção na professora, por favor. 4 vezes 5 é 20, mas aqui nós temos 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 4 vezes 5, 20. Mais 2, 22. Caixinha.
20, sobe 2. 16 mais 2, 18. 5, 2, 10, subiu 1, 2 e 25. Então, eu já sei que vai estar do 40 até o 45. E agora, vamos continuar o que nós estávamos fazendo. 41, 42, 43, 44. Vamos usar a lógica. 5 vezes 5, 25, terminou em 5. 1 vezes 1 vai terminar em 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, pensando nesse número aqui, o único que pode ser o 42. Mas a gente vai testar. Então, 42 vezes 42. 4, 8, 8, 16. 4, 16, sobe 1, 7, 1. 1.764 metros quadrados. Então, o lado desse terreno vale 42 metros. Resposta final. Então, resposta final, o lado deste terreno mede 42 metros. Ok, gente? Viu como é mais fácil usar a cabecinha, usar a lógica, ir etapa por etapa pensando o que a gente está fazendo e não só querendo se livrar logo das atividades? Quanto mais vocês quiserem se livrar das atividades, mais vocês vão passar trabalho. Ouçam o que a prof está dizendo para vocês. Vão por mim que vocês vão bem, tá? Vou apagar o quadro e já volto. Pessoal, o que nós temos para corrigir? Ainda a questão de número 2. A questão de número 2 diz assim: os números na forma decimal a seguir têm raiz quadrada exata. Determine essa raiz. Letra A, 2,56. Eu quero saber a raiz quadrada disso. E eu já sei que essa é exata, porque estava dizendo, né? São raízes quadradas exatas. Então, tem um número que vezes ele mesmo dá exatamente 2,56. E agora, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar nos quadrados perfeitos que a gente conhece. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3 e assim por diante. 2,56 está entre quais quadrados perfeitos? Entre o 1 e o 4. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2,56 tem a sua raiz quadrada aqui no meio, tá? Entre 1 e 2, que a gente não sabe. Aí, pessoal, entre 1 e 2 tem 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5, vamos apagar esse 2, 1 vezes 6, 1 vezes 7, 1 vezes 8, 1 vezes 9 e 2. O que eu sempre indico para vocês fazerem aqui no meio? Porque aqui a gente não tem certeza exata de quais números são. Então, vamos lá. 1,5 vezes 1,5. 25, sobe 2. 7, caixinha. 5, 1. 5, 12, sobe 1. 2, duas casas atrás da vírgula. Então, 1,5 ao quadrado nada mais é que 2,25. 2,56 é maior que 2,25. Então, eu vou tentar daqui para baixo. E agora, meus amores, vamos usar a lógica. 6 é 6, 36. Terminou em 6. Aqui também termina. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. Então, a minha única possibilidade de 6 no final é de 1,6. Eu nem preciso fazer conta, eu tenho certeza disso. Mas para provar para vocês, eu vou fazer 1,6 vezes 1,6. 36, subiu 3. 6 mais 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 6, 9 mais 6 dá... De novo, 9 mais 6 dá 15. Sobe 1, 2. 1, 2 casas atrás da vírgula, sempre do final para o início. 1,
2, 2,56. Portanto, raiz quadrada de 2,56 é 1,6. E está feita a letra A. A letra B pede a raiz quadrada de 3,61. 3,61. E olha que legal, 3,61 também está entre 1 e 4, certo? Raiz quadrada de 1, não tem ninguém antes do 4, a não ser o 1, então está entre 1 e o 4. Raiz da 1, raiz da 2, está aqui no meio de novo. Aqui a gente já fez vários cálculos, então a gente pode usar isso a nosso favor. E por isso que eu insisto tanto que vocês não usem rascunho. Gente, por que aqui, só para deixar claro, por que eu sei que está entre 1 e 4? 3,61 é maior que 1 e é menor que 4. Quem são os quadrados perfeitos até 10? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 1, 4, 9. Daí já são maiores que 10, como eu havia solicitado antes. Como eu disse em outros vídeos, tentem saber na ponta da língua os quadrados perfeitos até 20. Vai facilitar muito a vida de vocês. Continuando. Então, a gente sabe que está aqui no meio. 3,61 é maior que 2,66. Então, eu já sei que vai estar entre 1,7 e 1,9. E eu já sei que 7 vezes 7 termina em 9, 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9, 81. O meu número termina em 1, então só tem uma opção, 1,9. 1,9 vezes 1,9, 81. 9 mais 8, 17. Caixinha, 9, 1. 1, 9 mais 7, 9 mais 7, 16, sobe 1, 3. Duas casas atrás da vírgula, duas casas atrás da vírgula. Portanto, raiz quadrada de 3,61 é 1,9. E está pronta a letra B. Gente, a C, a D, a E, a F e a G eu vou deixar vocês tentarem. Nós vamos fazer a H agora, tá? Vamos fazer a H então. 51,4 estará entre quais números quadrados perfeitos? Quem são os quadrados perfeitos? 25, 36, 49, 64. Então, eu já sei que o 51 está entre 49, que é 7 vezes 7, e 64, que é o 8 vezes 8. Raiz de 49, 7. Raiz de 64, 8. A minha resposta está aqui no meio. A gente sempre começa pelo meio. 7,5 vezes 7,5. 25 sobe 2, 35 mais 2, 37. 35 sobe 3, 49. 49. 50, 51, 52. 5, 12, sobe 1, 6, 5. Duas casas atrás da vírgula, duas casas atrás da vírgula. 56,25 é maior que 51,84. Então, a gente já sabe que a gente está entre 7,1 e 7,4. Aí vamos pensar, 1 vezes 1, 1. 7,2. 2 vezes 2, 4. 7,3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. O meu número termina em 4, então essa é a minha única possibilidade. Fazendo o teste, 7,2 vezes 7,2, 4, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 7, 49, mais 1, 50, 4, 4 mais 4, 8, 1, 5, duas casas atrás da vírgula, duas casas atrás da vírgula, 51,4. Portanto,
a resposta de 51,4, a raiz quadrada, é 7,2. Alguma dúvida? Pessoal, a C, a D, a E, a F e a G, vocês vão tentar. Vocês tentaram, não conseguiram. Eu expliquei, fiz exemplos com vocês. Agora eu quero que vocês tentem mais uma vez, tá? Porque é tentando que a gente vai conseguindo. Se vocês tiverem alguma dúvida no meio do processo, me chama lá rapidinho e pergunta, que eu vou responder o mais breve possível. Vocês já perceberam, né? Eu respondo logo que vocês me avisam, a não ser logo que vocês me perguntam. Claro, né? A não ser que vocês me perguntem num horário muito fora da casinha, assim, né? Porque às vezes eu recebo perguntas 23 horas e 59 minutos de um domingo, mas tudo bem, a gente faz o possível para estar sempre respondendo logo, tá? Então vocês vão tentar e qualquer dúvida me perguntem aqui embaixo. Que daí, pessoal, eu vou corrigir a B, a C, a D, a E, a F e a G individualmente. Vamos supor, a Sabrina só não conseguiu a F. Daí eu vou tirar uma foto do meu caderno e vou mandar pra ela, né? E assim a gente vai ir conversando, ok? Então, página 51, corrigida. Você que não conseguiu a número 2, se esforça mais um pouquinho e termina ela. Qualquer dúvida já sabe, me pergunta. Oi de novo! Como vocês devem ter visto, antes apareceu aqui na tela, correção da página 53. Ainda bem que eu sou prof de matemática. Gente, como vocês viram, agora um pouquinho antes do que eu estou falando e passando o mico aqui, apareceu a correção da página 53, tá? Então é isso que a gente vai continuar fazendo nesse vídeo, porque são conteúdos muito semelhantes. Gente, então na questão número 1, letra C, diz o seguinte, a questão 1 diz o seguinte: obtenha um valor inteiro aproximado que expresse a raiz quadrada de... O que o enunciado está dizendo? Que 360 não é um quadrado perfeito, mas eu também não quero uma raiz aproximada. Eu quero uma raiz que me dê o valor mais próximo de 360, sendo um valor inteiro, sendo um valor exato, sem decimal, sem a vírgula, ok? Então a gente vai pensar entre quais quadrados perfeitos se encontra o 361. Logo vem à mente de vocês o 20 vezes 20, porque dá 400. Agora, e o 19 vezes 19? E o 18 vezes o 18? Por isso que eu já disse várias vezes para vocês, saibam, pessoal, estudem, saibam na ponta da língua, pelo menos do 1 ao 20, os quadrados perfeitos, porque facilita muito. 19 vezes 19, 361. 18 vezes 18, 324. Então, o que eu sei? Que a minha raiz quadrada de 360, como a questão pede um valor inteiro aproximado, quem é mais próximo? 324 ou 361? 361, portanto, raiz quadrada de 360, 19. Pessoal, isso só é possível e só está certo porque o enunciado deixou bem claro que queria um valor inteiro aproximado. Porque se a gente pensar numa raiz quadrada de um valor que não é quadrado perfeito, a gente tem valores aproximados. E a gente nunca conta com um a mais do que a gente tem, é sempre com um menos, tá? Mas daí a gente usa o decimal. Aqui a gente não está usando, tá? Por isso a resposta de 360 raiz quadrada de um número inteiro é 19, ok? Então tá. Gente, depois da 1C, vocês solicitaram a 2, a 3 e a 4. Vamos fazer primeiro a 4. A 4 diz o seguinte: com valor aproximado até a primeira casa decimal, calcule o valor de raiz quadrada de 5. Já sabemos que 5 não é um quadrado perfeito, então a primeira coisa que a gente tem que testar é entre quais números quadrados perfeitos a raiz de 5 se encontra. Raiz de 4, 4 vezes 2 vezes 2, 4, e depois, entre quem? Depois do 4, o próximo número quadrado perfeito é o 9. Então, está entre 2 e
3. Só pediu até a primeira casa decimal, então eu não vou ter que dividir em duas etapas. Eu só vou ter que testar do 2 até chegar no 3, quem mais se aproxima. Lembrando que como está pedindo um valor aproximado, a gente nunca usa valores a mais, a gente nunca conta com o que não tem, somente com o que tem. Vamos começar pelo meio. 2,5 ao quadrado vai dar 6,25, que é maior que 5. Então, eu sei que eu tenho que testar o 2,4 e o 2,3, o 2,2 e até mesmo o 2,1, se for preciso. O que a gente sabe? Que 2,4 ao quadrado dá 5,76. Que 2,3 ao quadrado dá 5,29. E que 2,2 ao quadrado dá 4,84. 84, produção? 84. O que a gente consegue ver aqui? Por que eu fui fazendo e eu não parei? Porque 5,76 é maior que 5. 5,29 é maior que 5. 4,84 é o primeiro número depois do maior, que é menor que o 5. A gente sempre vai testando até chegar no primeiro que passa. Esse aqui é o primeiro que passa. A minha resposta, então, é a que vem antes. Quem vem antes do 2,3? 2,2. Então, raiz quadrada de 5 é 2,2. O mais próximo sem passar. Se vocês fizerem 2,1 ao quadrado, vocês vão ver que vai dar um valor maior que 4,84, ok? Pessoal, a questão número 2 diz o seguinte. Deixa eu arrumar aqui. Com aproximação até a primeira casa, determine primeira casa decimal, calcule a raiz quadrada de, letra A, 2,9. Letra A, 2,9. 2,9 está entre quais quadrados perfeitos? Entre 1 e 4. Pede a primeira casa decimal, então mais uma vez a gente não precisa repetir o processo duas vezes. 1 e 4 é 1 e 2 as raízes, né? Então eu sei que vai estar entre 1 e 2. 1,5 ao quadrado vocês fizeram antes e dá 2,25. Então a gente vai testar os números maiores. Por quê? Porque 2,25 ainda é o menor e a gente sempre ainda é menor e a gente sempre busca o mais perto do valor que a gente quer. Então, nesse caso, o mais perto de 2,9. 1,6 vezes 1,6, meus amores, dá 2,56. Ainda está longe. Vou tentar 1,7. 1,7 vezes 1,7, 2,89. 1,8. 1,8 vezes 1,8, 3,24. Esse aqui é maior, passou de 2,9, então o menor é 2,89. Então, raiz quadrada de 2,9 nada mais é que 2,89. B. Raiz quadrada, né? Então, com aproximação até a primeira casa decimal, calcule a raiz quadrada de 6,9. 6,9 está entre quais quadrados perfeitos? Entre 4 e 9. Portanto, estaremos procurando entre 2 e 3 aqui no meio. O que a gente já fez antes? Já fizemos isso aqui. E eu sei que 6,9 é maior que 6,25. Então, eu sei que vai estar do 2,6
até 2,9. Então, 2,6 ao quadrado nos dá 6,76. 2,7 ao quadrado nos dá 7,29. O que a gente acabou de descobrir? Que passamos do número que a gente quer. A gente vai tentando até passar. O primeiro que passar, você para. Passamos. Vou parar então. O número que vem antes, pensando de décimos em décimos, né? É a minha resposta. 2,6 vezes 2,6 dá 6,76. Então, raiz quadrada de 6,9 é 2,6. Lembrando que estamos falando de aproximados, tá, gente? Então, não esqueçam de colocar os valores aproximados, o símbolo de aproximadamente na resposta de vocês, ok? Então, quando pede até a primeira casa decimal, a gente sempre vai pulando de 10 em 10, 2,1, 2,2, né? Do 1 pro 2, ó, do 3 pro 4, 10, 10 e assim por diante. Aí quando pede em duas casas decimais, daí, por exemplo, é 1,10, 1,11, é duas, assim por diante, ok? Mas os exercícios foram muito camaradas, eles só pediram até a primeira casa decimal. Eu vou apagar o quadro e já volto. Gente, nós já corrigimos a 1C, corrigimos a 2, A e B, corrigimos a 4. A 2, C, D, E e F, eu vou desafiar vocês a tentarem resolver. Igual anteriormente, na primeira parte do vídeo, vocês terão aí que finalizar algumas questões da número 2. Aqui vocês terão que finalizar algumas questões da número 2 também. Número 3. Pede que a gente calcule, então. Calcule a raiz quadrada com valor aproximado até a primeira casa decimal. Então, é só o primeiro processo do desenvolvimento dessas questões. De cada um dos seguintes números. O primeiro é a letra A, 2. Raiz quadrada de 2. 2, pessoal, está entre quais quadrados perfeitos? Entre o quadrado perfeito 1 e o quadrado perfeito 4. Então, a nossa resposta está entre 1 e 2 mais uma vez. O que a gente sabe? Deixa eu girar aqui o meu caderno. A gente sabe que nós já fizemos esse processo do 1 ao 2. Então, a gente vai ser um pouquinho mais esperto. A gente vai voltar lá no caderno e vai observar. A gente vai observar que 1,4 ao quadrado é 2,25. Já passou de 2? Então, nós vamos testar do 1,1 até 1,4. Gente, lembrando, 1,5 ao quadrado, 2,25, ok? 1,4 ao quadrado, 1,96. Preciso continuar fazendo? Não, por quê? Porque esse aqui é maior e esse aqui é o menor. E esse aqui é o menor depois do primeiro maior. Ou seja, paramos aqui porque é maior. Quem vem anteriormente, 1,4. É maior ou menor que 2? Menor. Então, 1,4 é a resposta aproximada da raiz quadrada de 2. Me entenderam por quê? A gente sempre vai tentando até passar. 2,25 já passou, porque eu estou procurando 2. Viu como é importante pelos meios? Então, eu já sei que depois do 2,25 vai ser maior ainda que 2. Então, eu tenho que subir. Se 1,5 passou, eu vou tentar 1,4, 1,3, até chegar num número, o último número que não passe. Ó, esse passou. Quem é o primeiro antes do 1,5? 1,4. Ele passa ou não de 2? Não passa. Então, ó, esse passou. Quem vem antes, o último antes do que passou? 1,96, que é do 1,4. Então, essa é a nossa resposta.
Gente, eu vou apagar esse pedacinho ali para aproveitar bem o espaço do quadro, tá? Agora nós vamos fazer a H. Raiz quadrada de 450. Raiz quadrada de 450 está entre os quadrados perfeitos 441 e 484. Portanto, está entre 21 e 22. Quem nós vamos testar? Pede a primeira casa decimal. Então, 21,1, 21,2, 21,3 e assim por diante. Vamos começar pelo nosso meio, como sempre. 21,5 ao quadrado. 21,5 ao quadrado dá 462,5. Então eu já sei que eu vou ter que subir. 21,1 vou testar agora de cima para baixo. Por que eu vou testar de cima para baixo? Porque eu vi que aqui deu bastante a mais. Então eu vou testar primeiro o 21,1. Se vocês estiverem prestando atenção, lá na letra C da número 3, a gente vai trabalhar com os 2 também. Então aqui na H eu pude aproveitar um monte, tá? Mas como a gente não tá fazendo todas, né? Como eu fiz a A e agora eu fui para H, eu não posso aproveitar, mas vocês poderão. 21,1, 445,21. É menor, beleza? 21,2 ao quadrado. Por que eu não vou lá para o 21,4 tentar? Porque percebam que 45,21 está perto do 450. Então não tem como ir muito longe ainda. Porque a multiplicação da potência, ou seja, um número por ele mesmo, avulta muito rápido, tá? Então, 21,2 vezes 21,2, 449,44. Menor também. Vamos para o próximo. 21,3 elevado ao quadrado. 21,3 vezes 21,3. Percebam, gente, que aqui nós estávamos bem perto. Sinal que esse aqui tem uma probabilidade, uma chance muito grande de passar. Vamos lá. 21,3 vezes ele mesmo, 453,69. Como eu disse, bingo, é maior. Percebam que esse aqui, ó, passou. É o primeiro que passou, porque eu estava fazendo na ordem. 1, 2, 3. O primeiro que passou. A resposta, então, é o primeiro número que vem antes que não passa. Então, raiz quadrada de 450 é 21,2. Não esqueçam, aproximadamente. Gente, meus amores, tudo começa aqui, nesse momento em que vocês sabem buscar o quadrado perfeito exato mais perto da resposta de vocês, tá? Como eu poderia pensar aqui? Montem um esquema para vocês. Todo número que vocês fizerem ele vezes ele mesmo, anotem. Vão fazendo um quadro do 1 ao 20. E agora, nesses exercícios aqui, vocês conseguem ir aprimorando. 21, 22 e assim por diante. Eu sei que 20 vezes 20 é 400. 21 vezes 21 já dá 441. E 22 vezes 22, 484. Então eu sei que precisa estar aqui no meio. E daí eu vou ir testando, né? Eu tenho que testar os quadrados perfeitos. A gente sabe que não tem como saber tudo de cor. Mas o raciocínio do 20 vezes 20, que dá 400, vocês precisam ter. Pra já saber que tem que testar números maiores que o 20. E daí foi logo de cara, o 21 e o 22 já limitou pra vocês. Mas vamos supor que dê 920 para procurar uma raiz quadrada. O que eu sei? Que 30 vezes 30 dá 900. Então eu sei que eu vou ter que testar números maiores que o 30. Tá? Esses raciocínios vocês têm que usar. Como eu disse, pessoal, não são só processos mecânicos decorados. A gente tem que ir usando o nosso raciocínio, tá? É muito
muito importante a tabuada, é muito importante que vocês façam com calma, descansados, tá? Porque às vezes tem que testar mais números e a gente cansa, é normal, todo mundo cansa, tá? Mas tem que ter dedicação. Então não tenta se livrar das atividades, vai fazendo aos poucos, com calma, tá? A gente sempre tem aí de um dia para o outro as atividades, ok? Pessoal, o que ainda falta pra gente corrigir? Eu corrigi então a 1C, corrigi a 2 Rá e B, então vocês vão terminar a C, a D, a E e a F. Corrigi a 4. Na 3, eu corrigi a A e a H. Então tem B, C, D, E, F e a G. Observem bastante, até vou usar a cor que eu mais gosto. Quem não conseguiu fazer alguma dessas aqui da 2, quem não conseguiu fazer alguma dessas aqui da 3, vai tentar agora, depois de assistir esse vídeo. Ainda tem alguma dúvida? Reassiste o vídeo, me manda aqui nos comentários antes de começar os exercícios que eu tiro a tua dúvida e daí você vai tentar terminar as atividades. Pessoal, vocês precisam tentar também. Como não conseguiram antes, agora vocês tiveram exemplos. A gente fez a correção de alguns exercícios. Então agora vocês vão fazer o restante para ver se realmente conseguem, tá? Aí vocês vão fazer a 2 e a 3 da página 53 e vão conferir as respostas que eu já disponibilizei em aulas anteriores. Se ainda assim vocês não conseguirem, daí vocês me avisem, tá? Aí nós vamos ver como vamos fazer. Se foi só a Sabrina que não conseguiu, eu vou mandar a correção somente... Vou mandar a correção somente para a Sabrina. Mas se foi a Sabrina, a Lisbelo, a Mafalda, a Gertrudes e a Josefina que não conseguiram, aí eu mando em uma publicação de aula, tá? Por isso, me avisem aqui embaixo se vocês não conseguiram. O que ficou para vocês fazerem? Alguns exercícios da página 51 e alguns exercícios da página 53. Façam com calma, com perseverança, é conteúdo de parte, é conteúdo de prova, vocês precisam entender. Tentem, façam, se dedicam. Confiram as respostas, assistam novamente esse vídeo, tirem dúvidas, façam de novo, tentem refazer. Como eu estava dizendo, tentem refazer. E se ainda assim não der certo, não tem problema, a gente está aqui para aprender juntos. Me avisem aqui nos comentários e daí a gente faz a correção novamente e eu venho aqui, desenvolvo as questões e explico. Combinado? Mas, pessoal, antes de qualquer coisa, tentem, se dediquem, sejam estudantes e não alunos, ok? Uma boa aula, pessoal. Fiquem atentos às instruções dessa aula, que os próximos itens a serem realizados estarão nas instruções, ok? Um grande beijo, um abraço fraterno, se dediquem, corrijam os exercícios, tentem fazer, tirem as suas dúvidas, que eu estarei sempre aqui para ajudá-los. Um grande beijo, uma boa aula e até mais. Tchau!